Meus amigos, a situação tá ficando difícil, cada rodada no Campeonato Brasileiro, o Vasco se encaminhando mais uma vez aí para voltar à segunda divisão. Eu acho que não existe mais nada a se fazer, cara. A 777 Partners já mostrou que é uma empresa falida, não tem dinheiro para trazer reforços para o Vasco, e o que a gente está vendo é um show de horrores, cara. Hoje eu perdi todas as esperanças que esse time do Vasco ficará na primeira divisão, não tem a mínima chance, cara. Hoje foi meio que o decreto do rebaixamento do Vasco, porque o que a gente viu hoje foi um show de horrores, o elenco extremamente limitado, nem quando o jogador tá livre, só ele e o goleiro, o Vasco consegue fazer gols. Se não faz gols dessa maneira, vai fazer que jeito? Não tem como. Você vê um Pedro Raul, cara, um jogador que fazia o que fazia no Goiás no ano passado, vice-artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, ou foi um dos artilheiros, sei lá, só sei que fez muito gol no Goiás, vestindo a camisa do Vasco. Ele é patético, ridículo. Me dá nojo ver o Pedro Raul vestir a camisa do Vasco. É uma vergonha você ver que a diretoria do Vasco gastou mais de 100 milhões de reais nesses reforços, nesses jogadores patéticos, ridículos, que estão vestindo a nossa camisa hoje, confiando que jogador da base vai resolver jogo pro Vasco, achando que a base é a solução de todos os problemas do Vasco. E o que a gente está vendo hoje é o Vasco voltando para a segunda divisão. Um time totalmente abatido, um time sem raça, um time sem vontade nenhuma de correr por você, torcedor, por mim, por todos nós torcedores vascaínos. Um time maldito. Você vê um Alex Teixeira que se diz vascaíno, não ter raça alguma. É patético esse jogador. Aposenta, some do meu Vasco, some, vai ganhar dinheiro lá no Cafundó do Judas e some do Vasco, cara. Não tem a mínima condição esse cara ser jogador profissional de futebol ainda. É ridículo você ver o gol que ele perdeu. É ridículo um jogador profissional perder um gol daquele ali e ainda que se diz vascaíno. Não dá, não dá. Tem que sumir do Vasco esse cara, rescinde o contrato desse cara o quanto antes. Some, porque não para não ter que utilizar mais esse jogador ridículo. É o jogador mais experiente do time do Vasco, você vê ele fazendo esse tipo de lance. Um cara que já jogou na Europa, não conseguir fazer um gol frente a frente com o goleiro. O Vasco precisando sair dessa zona do rebaixamento, precisando pontuar no Campeonato Brasileiro. O cara com a experiência que ele tem perdeu um gol daquele. É ridículo. Por aí você vê que nem os caras que se dizem vascaínos estão honrando a Cruz de Malta dentro de campo, estão conseguindo fazer algo a mais, né? Porque a gente está vendo uma mediocridade muito grande no time do Vasco, cara. O elenco é muito fraco. É muito fraco e você vê as notícias, não são nada boas. É Léo Cittadini, é Bruno Prachedes, é esses caras aí que estão sendo especulados no Vasco. É jogador ridículo, é jogador fraco, mais do mesmo que temos hoje no nosso elenco. Nenhum jogador que vai chegar, vestir a camisa e ajudar o Vasco a sair dessa situação. Nenhum desses jogadores que foram contratados vai resolver problemas pro Vasco. Serginho não vai resolver problema pro Vasco, Maicon não vai resolver problema pro Vasco, Medel não vai resolver problema pro Vasco. E aí os outros que são especulados, é Prachedes, como eu falei aí, Léo Cittadini, jogadores encostados no Red Bull Bragantino, no Atlético Paranaense, que são especulados no Vasco para tentar resolver alguma situação, cara. Pelo amor de Deus, velho, não dá, velho. Você vê que o torcedor, a grande maioria, queria ver a SAF no Vasco pro Vasco sair do atoleiro. Era melhor ter deixado o Vasco até mesmo na mão do Salgado, sem ter SAF, sem ter nada. Porque se for para ser rebaixado, o Vasco seria rebaixado com o mesmo elenco que subiu, né? Manteria lá o Quinteiro, o Anderson Conceição, o Edmar na lateral esquerda, dava mais um ano de contrato pro Léo Matos para ele não aposentar, para ele continuar jogando de lateral direito, o Raniel, que é muito melhor do que o Pedro Raul, metia ele ali para jogar, deixava ele jogando lá como 9, com certeza teria feito mais gols aí no Campeonato Brasileiro do que esse centroavante ridículo que temos hoje. Com certeza, na minha opinião, o elenco do Vasco regrediu, cara. Nunca imaginei que iria falar isso aqui. Você pega o elenco de 2022, o elenco de 2023, o aproveitamento é patético desse ano, cara. Não dá. Não tem como, não se compara. Por mais que o Vasco estava na segunda divisão, o nível é muito mais baixo, mas aquele mesmo elenco jogaria melhor essa Série A do que esse elenco atual do Vasco, né? Você vê uma diretoria do Vasco omissa. Esse Paulo Brax aí, mano, tá de sacanagem. Pede pra sair do Vasco. Pelo amor de Deus, some do Vasco, cara. Esse cara tem que sumir do Vasco. Nunca fez um bom trabalho na vida dele, não teve nenhuma credencial pra chegar e ser diretor executivo do Vasco, ser diretor esportivo, pra contratar jogadores. Péssimas escolhas da 777 Partners, manter esse Luiz Melo, o cara é sócio do Flamengo, o cara tem um poder dentro do Vasco, e você vê uma empresa falida gerindo o Vasco hoje.
É difícil, mano. É difícil, é difícil, é difícil. Não tem mais nem o que xingar aqui, cara. Pra falar a verdade, nem sei mais por onde começar, porque é tanta coisa errada. O que você vê no Vasco hoje é que os jogadores já estão sentindo o rebaixamento. Você vê o time saindo abatido. Você vê no final do jogo jogadores de cabeça baixa. Ninguém tentando lutar pelo clube. Ninguém tentando resolver a situação do time em campo. Você vê raça em pouquíssimos jogadores. Um ou outro jogador ali dentro de campo você vê raça. Jogadores que custaram milhões e milhões que não estão fazendo nada com a nossa camisa. Esse Orediano, ele é patético, cara. Aqui no meu canal, você não vai escutar mais eu pedindo o Orediano como titular. Esquece, esse jogador é ridículo. Devolve esse cara pro Vélez. Por incrível que pareça, eu vou ter que concordar com o Maurício Barbieri que não escalava esse jogador ridículo, cara. Não tem condição, velho. Um jogador muito ruim mesmo, cara. Na base do sub-15 do Vasco, tem jogador mais forte do que ele, que aguenta o tranco fisicamente, que tem mais habilidade, que tem mais técnica do que esse jogador. Claro, ele não é o único problema do Vasco. O problema do Vasco é muito maior do que somente o Orediano, mas o investimento que o Vasco fez nesse jogador poderia ter contratado um jogador muito melhor se o Paulo Brax fosse um profissional eficiente, se ele fosse um profissional digno de estar trabalhando no Vasco. Ele não é nada disso, ele é um profissional de time de Série D, ou até pior que isso, time de sem divisão, que trabalhar no Vasco. No Internacional, foi os times grandes que ele trabalhou na sua vida, ele só fez cagada, né? Ele só fez cagada. Essa é a verdade. O que a gente está vendo aí dentro do Vasco é uma grande cagada feita pelo Paulo Brax e pela 777 Partners. Vai cair para a segunda divisão, nada salva o Vasco do rebaixamento. Não tem treinador, não tem jogador, não tem diretor técnico, porque hoje é o Abel Braga, é a mesma coisa que nada. Não tem diretor executivo, não tem um presidente, não tem aí um CEO, que hoje é o poder dentro do Vasco, né? O homem mais forte dentro do Vasco, não tem. E não tem um dono, porque o Vasco está na mão de caras que não sabem nada de futebol. Sabe lá de futebol americano, mas de futebol, com a bola redonda, esses caras não sabem nada. Tanto que contrataram o Paulo Brax, que contratou o Maurício Barbieri, que contratou esses jogadores aí. Tá difícil, situação complicada, o Vasco caminhando a largos passos para cair para a segunda divisão e tem mais de 90% de chance sim de cair. Vasco, América e Coritiba já estão condenados a cair para a segunda divisão, 9 pontos apenas no Campeonato Brasileiro. É ridículo. Você vê a campanha do Botafogo, que não tem um elenco não tão superior assim do Vasco, mas é um time bem treinado. Você vê os caras liderando com fogo o Campeonato Brasileiro. É a diferença, né, de quando o trabalho ele é bem executado, de quando o trabalho ele é bem feito, né? Traz um ou outro bom jogador, resolve a situação. Você vê um Tiquinho Soares, um jogador que se somar todos do Vasco não dá ele, né? É difícil, a situação complicada. E vamos começar a nos preparar para mais um ano de Série B, porque eu não acredito que esse time vá ficar na Série A, até porque a janela de transferências do Vasco vai ser mais um show de horrores, vai ser mais uma vez o Vasco contratando refúgio, como já está sendo, né? Jogadores aí que estavam encostados em times aqui no futebol brasileiro, jogadores aí em fim de contrato, né? Esse tipo de reforço, né? Tirar o escorpião do bolso, contratar jogadores, o Vasco não quer fazer. Quer pagar barato em jogador de Premier League, né? O Vasco quer pagar 100 mil reais em jogador de Premier League, quer pagar 100 mil reais em jogador que atua no futebol espanhol. É isso que o Vasco tá querendo aí, achando que os caras vão topar jogar um time fudido, um time que tá caindo pra segunda divisão. É isso aí, pessoal, um desabafo, cara, porque não tem condição, velho, não tem que nem que analisar, bato palmas aí, sempre falo isso no canal, bato palmas pra quem consegue analisar esse futebolzinho medíocre do Vasco, analisar o que o Vasco fez em campo. O Vasco não fez nada, o Vasco foi um catadão dentro de campo, né, pegou jogador ali, pegou gari, pegou lixeiro e jogou tudo ali dentro de campo ali, pros caras conseguirem jogar pra ver se faz alguma coisa com a camisa do Vasco. Se brincar, meu amigo, se brincar, a gente monta um time aqui no canal, aqui a gente consegue ganhar desse time do Vasco. É isso aí, tamo junto, é nóis.